Estamos aqui na companhia da querida e grande Estela Freitas. Prazer tê-la novamente no Divã Cultural. E numa temporada tão especial aqui no Teatro Nelson Rodrigues, com uma peça icônica de Nelson Rodrigues, A Falecida. Que pode-se dizer que foi um divisor de águas na obra dele, né? Ele sai daquela fase que as pessoas falavam das peças míticas, né? E entra na realidade urbana. Eu queria que você falasse um pouco como Nelson chegou na tua vida e como você chegou a este projeto. Bom, Nelson, foi muito cedo, né? Eu fiz a Escola de Arte Dramática em São Paulo e o meu exame de formatura foi o Boca de Ouro, o Nelson, onde eu fazia Celeste. E depois dessa peça, a gente terminou a escola de teatro e profissionalizamos e fizemos essa peça em São Paulo. E foi uma maravilha, foi uma delícia, onde eu conheci. E eu tive aulas com o como é que ele chama? Meu Deus do céu, agora eu esqueci. Sábato Magaldi. Sábato Magaldi foi meu professor. Então, nós estudamos mais de um ano só Nelson em literatura dramática. Então, é um autor que eu adoro, gostaria de ter feito muito mais outras peças. E, por sorte, o Sérgio Modena, já tinha trabalhado com ele, com a produção, com a Verinha, com a Ana Veloso. E aí, ele me chamou para fazer essa peça. E eu amei de cara. Eu falei, nossa, é uma maravilha. E nós estamos bastante tempo fazendo, já há muito tempo, já há mais de 2 anos, né? E temos uma longa ainda estrada pela frente, viajando, né? Pela Caixa, pelo Sesc. Então é uma peça que eu acho que tem muito que dar ainda e o público tem dado essa resposta, né? E agora estamos em temporada popular, é muito gostoso. Você vê até pessoas que nunca tinham visto teatro e assistem Nelson Rodrigues e, de qualquer forma, ele comunica, mexe com as pessoas. É isso que eu ia te perguntar, se ainda há esse caráter tão instigante assim como na época. Porque ele fala sobre pessoas reais, né? Ele vai no mais profundo cerne, do né? ser humano, né? Nas coisas que não são ditas. E ele diz. Isso em 53, você imagina que hoje as pessoas ainda, né, comunica, ainda as pessoas sentem temas que a gente não podia imaginar que ele poderia, na época, ter previsto, como o caso da igreja teofilista e outras coisas. Ele fala muito do preconceito, né, das pessoas, as pessoas reais, né, e então ele mexe com a sociedade, principalmente carioca, mas que serve para o mundo todo, tanto que agora a Viola Davis vai fazer o Beijo no Asfalto. Então eu acho que o Nelson tem que ser feito no mundo inteiro. Ele é um grande autor. Ele trabalha temáticas universais. Universais, como todo grande autor, ele não fica velho nunca, né? Então a gente montando uma peça com o texto intacto dele, comunica de uma forma impressionante, né? E ele faz perfeitamente os personagens. Ele cria personagens que você começa a ler, você já sabe quem é esse personagem. Então o Nelson é muito generoso para o ator, porque é só dizer o que ele escreveu que já está bom. E ele dá margem também a várias interpretações, como no caso aqui, não é feito de uma forma realista. Então ele tem um voo, como os grandes autores, grandes dramaturgos, né? Ele é o nosso... A Viola disse que ele era o nosso Arthur Miller. Sim, com certeza. E é verdade, é um grande dramaturgo, né? Então é uma felicidade imensa num elenco muito bom. Eu acho que esse elenco, especialmente, é um elenco muito profissional e muito instigante. Então, é uma delícia trabalhar nessa peça. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. E eu acredito que todos os atores que viveram o personagem do Nelson, né, eles foram, digamos assim, é uma carpintaria, né, do teatro, né? Eles já vão para outras peças com uma outra visão. Exatamente. Ele mostra isso para a gente. Ele é surpreendente como dramaturgo, com decisões, ele coloca coisas muito modernas para a época. Então, a gente hoje fazendo ele, como é que ele pensou isso naquela época? Que é muito, você vai ver a peça, é incrível como é que ele coloca em situações, pessoas no mesmo estado, no mesmo espaço, fazendo coisas maravilhosas. Em 3 frases, ele define aquele canto, aquele casal, aquelas pessoas da funerária, ele define. Em poucas palavras, ele diz para que veio. E frases, às vezes, com humor ácido, que marca a memória das pessoas. Porque o humor, ele tem uma penetração direta na alma. Exatamente. Né? E ele tem humor em tudo que ele faz, porque o ser humano é assim. A gente chega a ser, né, é tragicômico, e a peça é uma tragédia, é chamada de tragédia carioca, mas ela é engraçada. Então, mas a gente como ator está fazendo a sério, e está vendo eles rirem, mas está tudo bem, porque essas pessoas não estavam rindo delas mesmas. O humor é depois que passou. Exatamente. Você conta, né? Então, eu acho que ele tem essa capacidade, né, e de falar do linguajar do povo. Né? O linguajar que se fala, não é literário. Isso.
Isso é maravilhoso. Ele traz do essa ator. linguagem coloquial para dentro. Coloquial e profundo. E Os profundo. personagens todos são profundos, porque são ricos. Personagens muito ricos, como dimensão humana, né? Então ele é um gênio, eu acho ele o maior dramaturgo vivo, o maior dramaturgo brasileiro, né? Infelizmente ele não está vivo, para escrever outras mas tão coisas. vivo, né, na cultura. Mas ele tem né? tanto Entendo trabalho, né? Ele tem tanto texto que ele deixou, adaptáveis, a vida como ela é, ele tem muita coisa. E a gente sempre deveria ter um Nelson Rodrigues em cartaz numa cidade, Exatamente. como tem Shakespeare na Inglaterra, ou no mundo todo. Então, acho que ele é esse dramaturgo. Ele deve estar sempre sendo montado. Ou mais de uma montagem até daquela peça. Sim. É possível isso. Com diferentes Porque visões, né? Porque Leituras, nunca será né, daquela igual. peça. Nunca será igual. Então, acho que ali nós estamos com a mão na massa e eles estão respondendo lindamente. E fala um pouquinho da tua personagem na peça. Olha, eu faço primeiro uma cartomante, que é engraçadíssima, porque é uma cartomante meio fake, que ela vai lá para ganhar um bom dia. Sim. E depois eu faço a mãe, que é uma mãe trágica, né? É muito bonita, é muito bonita. A mãe de uma filha que quer morrer, é difícil, né? É bem difícil. Quando eu li, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Mas como o Sérgio é um ótimo diretor, né? E ele tem uma visão não só realista, é um exercício, né? É um grande exercício para o ator. Então, acho que para todos nós aqui nessa peça é um grande exercício. Muito obrigado, Obrigada. Estela. E Tudo de sucesso, a gente vê a alegria nos seus olhos de que estar ótimo, fazendo é parte desse grupo tão bonito, e né? é verdade Tão mesmo. unido por Nelson. Isso mesmo. Obrigada.